Mais uma vez, muito boa noite aos irmãos. Nós estaremos dando prosseguimento ao nosso culto, agora refletindo juntos na palavra do Senhor. As crianças, acho que vão descer agora, né? Isso, as crianças estarão descendo nesse momento para o culto infantil. Podem estar aí se dirigindo para lá. E você pode ir abrindo a sua Bíblia na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para os crentes de Corinto. Nós vamos avançar com a nossa exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa será a nossa 11ª pregação nessa carta e você já deve estar conseguindo lembrar qual é o tema principal. Jesus, a solução de Deus para as crises na igreja. Até aqui, ainda sendo esta nossa 11ª pregação, depois de introduzir a ideia da carta, o apóstolo Paulo está tratando de uma crise específica, nesses que ele trata ao longo dos 4 primeiros capítulos da carta. Então perceba que é algo de um peso considerável, e Paulo acha por bem usar bastante texto dessa carta para tratar esse problema específico. Na verdade, corrigindo da parte de Deus uma série de questões cujo resultado dessas más compreensões da parte dos crentes estava gerando divisão dentro da igreja, partidos dentro da igreja. E aí nós vimos já algumas dessas questões na nossa pregação passada. Eu não sei que ele contou, acho que não tá, né? Vimos na nossa pregação passada. Para o texto que nós estaremos, o trecho que nós estaremos trabalhando nessa noite, nós vamos avançar um pouco mais na compreensão daquilo que Paulo está corrigindo, Deus está corrigindo através do apóstolo Paulo. Então você já deve ter a sua Bíblia aberta lá. O capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 4 e nós vamos ler hoje o trecho referente aos versículos de 6 a 13. Então, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vamos avançar um pouco mais, versos de 6 a 13. Como eu já fiz saber, minha versão é atualizada. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe enquanto eu leio esse trecho. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa,
e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor mais uma vez abra o nosso entendimento para, através daquilo que o Senhor nos deixou registrado, sabendo da nossa necessidade, Deus, de ouvir o que aqui estamos ouvindo, de refletir sobre o que agora iremos refletir, para que o Senhor utilize a tua palavra para promover transformação na nossa vida, edificação da tua igreja, salvação de acordo com a tua vontade. Sim, Senhor, realiza o teu querer, abre nossa mente e nosso coração, como só o Senhor é capaz de fazer. Assim pedimos e agradecemos desde já, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deu certo? Ok. O tema do trecho que nós estamos tratando é o seguinte: não ultrapasse o que está escrito. Não ultrapasse o que está escrito. Na pregação do domingo passado, nós tratamos do trecho anterior, o início do capítulo 4, os versos de 1 até 5. E lá nós pensamos e refletimos juntos sobre o que eu estive chamando de as credenciais do líder da igreja. Os irmãos vão lembrar. Falamos sobre vários elementos que compõem essas credenciais, mas se a gente tivesse que resumir tudo no relacionamento que o líder da igreja, o pastor, precisa ter com algo que Deus nos deu, seria o relacionamento do pastor com o quê? Quem lembra? Com a Bíblia, né? A gente falou sobre isso no domingo passado, se você esteve aqui, tá? Então a importância do pastor, o líder da igreja, ser alguém dedicado à palavra de Deus, comprometido com a palavra de Deus, com o aprendizado, com o ensino e com a prática da palavra de Deus. E a igreja deve estar verificando a presença dessas credenciais. Vimos isso no domingo passado. E vemos agora Paulo nos ajudando a expandir, ampliar esse entendimento de tal maneira que a gente possa perceber que essa responsabilidade de compromisso com a palavra de Deus não é uma exigência de Deus apenas para o pastor, o líder da igreja, mas sim uma exigência do Senhor para cada crente. Que cada crente não só conheça a palavra de Deus, mas utilize sábia e corretamente a palavra de Deus. De tal maneira que a palavra de Deus seja o parâmetro do viver do crente, o juiz de cada questão na vida do crente, para que o crente, como o nosso tema proclama, e nós vamos ver que o texto sustenta, não ultrapasse aquilo que está escrito. Talvez na linguagem de hoje em dia, né? Não invente moda. Não tente fazer o que você prefere, o que você gosta, o que você acha, o que todo mundo faz, o que os outros estão dizendo. Não ultrapasse aquilo que está escrito. Pode avançar, por favor. Pode ir. Nosso texto afirma aí no verso 6, ele inicia dizendo: estas coisas, irmãos,
apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Lembra que Paulo e Apolo estavam figurando na mente dos irmãos como chefes, representantes de dois dos principais partidos dentro da igreja. Paulo, o fundador da igreja, então parte dos irmãos estava ali junto com Paulo, querendo seguir o time de Paulo, partido de Paulo, e Apolo, aquele que assumiu o trabalho depois que Paulo saiu para começar novos trabalhos, espalhar a palavra de Deus no seu serviço missionário. Então Apolo chegou e educou o povo na palavra de Deus, aprofundou as verdades da palavra de Deus. E os crentes não entenderam muito bem e agora pensaram que Paulo estava num time e Apolo em outro time. E aí Paulo está corrigindo essas questões aqui. E ele diz, essas coisas, irmãos, eu apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vós. E aí a pergunta que não quer calar aqui é, que coisas? Quais coisas Paulo estava aplicando para ele e para Apolo, que ele diz aqui? Vamos dar uma olhada? Essas coisas, podemos relembrar que coisas são essas, olhando para 3 versos aqui. Primeira delas, o serviço a Deus, o serviço orientado por Deus. Veja aí no capítulo 3, verso 6. Paulo está fazendo referência ao que ele já disse antes, né? Então, no capítulo 3, verso 6, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Perceba que o serviço, Paulo está dizendo, tem 2 times aí, né? O de Paulo e o de Apolo no meio de vocês. Mas perceba que o que Paulo fez foi orientado por Deus. Paulo não estava inventando o que queria fazer. Deus mandou Paulo, como ele diz aí no verso 6, plantar. Foi Deus quem mandou Paulo plantar. E aí no verso 6 também ele diz, Apolo regou. Foi Deus quem mandou Apolo regar. Porque Deus tinha uma intenção. E a intenção de Deus era dar o crescimento. O crescimento de Deus veio através de usar esses 2 homens em trabalhos diferentes, servindo a Deus de maneiras diferentes. Mas a orientação do serviço, o que cada um deles iria fazer, não foi Deus perguntando, Paulo, você quer fazer o quê? Apolo, e você? O que você gosta? O que você acha que é legal para uma igreja que está aqui em Corinto? Não, Deus não fez isso. Nem com Paulo e nem com Apolo. Deus orientou. Tanto Apolo quanto Paulo, os líderes que a igreja estava querendo seguir e endeusar, Paulo está dizendo, eu usei de modelo a mim e Apolo para vocês entenderem. Nós não fizemos o que a gente quis, nós abraçamos a palavra de Deus. Deus nos disse o que fazer e nós aceitamos e fizemos exatamente isso. Não fizemos nada mais, nada menos do que o que Deus mandou fazer. Olha ainda também ao verso 21, aqui no mesmo capítulo 3, verso 21, onde ele vai dizer o seguinte, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tanto Paulo quanto Apolo estavam dedicando toda a glória do que eles estavam fazendo somente para Deus. A glória dada a Deus. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. E aí no verso 22, Paulo destaca, né? Paulo, Apolo, Cefas, tudo é vosso. Se vocês estão em Cristo, tudo é vosso, porque vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Tá? Então, mais uma vez, à luz da orientação de Deus, de acordo com a palavra de Deus, Paulo trabalhava para a glória de Deus, não para ele se destacar e para os irmãos segui-lo. A mesma coisa Apolo.
trabalhando para Deus ser glorificado e não ele mesmo ser glorificado, como se estivesse competindo com Paulo ou com qualquer outro que viria depois. Veja também no capítulo 4, o verso de número 2, onde nós lemos: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O trecho, um dos versos que nós lemos no domingo passado, falando a respeito da liderança da igreja. Paulo, aqui nessas palavras, está dizendo, então, eu, Paulo, exerci fidelidade para com Deus, demonstrei fidelidade para com Deus. Apolo também procurou exercer o seu trabalho e ser fiel para com Deus. A nossa fidelidade é para com Deus. Eu não estou olhando para a minha torcida e querendo agradar a minha torcida para aumentar a minha torcida. Paulo disse exatamente o contrário. Nós vimos isso no texto que nós vimos na semana passada, né? Verso 3, aqui mesmo no capítulo 4, ele diz: a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Paulo está dizendo, eu não estou atrás das palmas, dos louros, das glórias, dos parabéns, da torcida, de quem é do meu partido. Não, eu quero ser encontrado fiel, quero ser declarado fiel por Deus. Deus me declara fiel. A mesma coisa Apolo, fidelidade para com Deus. Essa fidelidade de Paulo também é orientada pela palavra de Deus. Percebam que os irmãos, os crentes lá, não estavam percebendo a didática de Paulo, né? Paulo usa essa didática sistemática, né? Ele vai explicando princípios e conceitos e depois ele vai resgatando o que ele já falou e vai aprofundando cada vez mais. Vai dizendo, eu não disse aquilo, então aquilo agora, perceba que era por causa disso. E isso que eu estou dizendo também tem a ver com aquilo. E ele vai explicando sempre assim. Uma coisa dependente da outra. E aí a gente, para entender, precisa verificar esses versículos que estavam para trás. Já verificamos. Paulo agora está dizendo, verso 6, onde nós lemos, essas coisas, irmãos, eu apliquei figuradamente para mim mesmo e para Apolo por vossa causa. Então eu estou falando de Paulo, eu estou falando de Apolo, mas a minha intenção está em vocês. O motivo de eu estar falando de mim e de eu estar falando do Apolo é vocês que estão na minha mente. Tá? A pergunta que precisamos fazer é: para quê? Para que Paulo falou disso? Para que Paulo falou do relacionamento dele e de Apolo, de submissão à palavra de Deus para aqueles irmãos, pensando naqueles irmãos? Vamos ver. Pode avançar. Ele diz aí, no mesmo verso 6, para que por nosso exemplo aprendais isto. Então perceba, irmãos, Paulo está dizendo, tudo que eu falei aqui sobre mim e sobre Apolo, não entenda errado. Eu não estou querendo promover Apolo e nem me autopromover. O que eu quero é que vocês aprendam uma coisa de uma vez por todas. A lição está aqui. O coração está aqui. Aprendam isso. Se você não aprender mais nada, aprenda isso. Paulo está dizendo. Quero que vocês aprendam isso. O que, Paulo? Aí ele diz, não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. Essa é uma crítica do apóstolo Paulo para aquela igreja. Ele está falando isso não porque ele estava preocupado que aquela igreja ultrapassasse o que está escrito. Não é uma preocupação que isso possa ocorrer se eles não ficarem atentos. Paulo está criticando os irmãos porque isso já havia acontecido. O que Paulo está dizendo aqui é, os problemas no meio da igreja de vocês têm esse motivo aqui.
Vocês pegaram a sua Bíblia, colocaram de lado, fecharam ela e aí falaram: agora vamos fazer as coisas para Deus. E aí vocês estão ultrapassando o que está escrito. Vocês estão indo além do que Deus disse. E não indo além no sentido de fazer melhor o que Deus pediu, mas de sair completamente fora do que Deus espera de vocês. O problema é esse: tratar a palavra de Deus da maneira errada. Esse está sendo o problema de vocês. Pode avançar, por favor. Aprendam isso. Não ultrapasseis o que está escrito. O que está escrito onde? Né? Só para enfatizar e todos ficarmos no mesmo canal. O que está escrito na palavra de Deus. Não ultrapasse aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não pense que você tem a sabedoria igual a de Deus para você poder acrescentar aqui as suas opiniões, a sua visão, a sua experiência de vida e assim orientar o seu viver no meio da igreja de Deus. Não vai funcionar, não é isso que Deus quer e é exatamente o que você deve evitar. Não ultrapasse aquilo que está escrito na palavra de Deus. Pode avançar, por favor. Nosso texto ainda vai dizer, nós estamos ali no verso 6. Ele acabou de dizer, declarar: não ultrapasseis o que está escrito. E aí ele diz: a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então cabe aí o porquê. Por que que eu não devo ultrapassar o que está escrito na palavra de Deus? Por que que eu não posso, eu, Manuel Júnior, porque eu não posso acrescentar uma pitada de Manuel Júnior naquilo que Deus me diz? Aí você coloca o seu nome aí, né? Porque você não pode dar uma temperada naquilo que Deus fala com o que você pensa ou com o que você prefere. A resposta de Paulo é clara. Ele diz aqui, ainda no verso 6, né? A finalidade é essa: que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. O que vai acontecer é que se você usar o seu parâmetro, a sua régua, a sua fita métrica, você vai começar a se ensoberbecer. Ensoberbecer é se auto-engrandecer de uma maneira indevida. É ter uma visão e um entendimento sobre si mesmo além do que é devido. Um entendimento falso, errado de si mesmo, além do que é devido. Aí você vai se ensoberbecer, se auto-engrandecer e vai se sentir em condições de dizer: esse aqui está aprovado. Esse aqui, deixa eu ver, esse aqui ali, né? Eu reprovo, né? Eu reprovo. Você é do partido ruim, né? Já você é do partido bom. Você está certo, tá? E você vai tanto agir como falar a favor de um e em detrimento de outro. Você vai começar a se sentir no papel como de Deus, podendo dizer: isso aqui está certo, vamos fazer. Por quê? Porque eu achei certo, porque eu gostei, porque dá para mim desse jeito, me agradou. Ah, mas o irmão lá não gostou. Ele não gostou, mas aí problema dele, não posso fazer nada. Eu gostei e eu tenho condições de dizer como deve ser e o que fazer.
que dia vai ser, a maneira que vai ser, que cor vai ser, quem vai participar, quem não vai, como vai ser feito, por quanto tempo, quando é que começa, quando é que acaba. Quando, na verdade, a orientação deveria ser dada pela palavra de Deus. Ó, irmão, esse trabalho aqui, o irmão não vai poder participar. Mas por que eu não posso participar? Por causa da palavra de Deus. Fizemos aqui a celebração da ceia. Na celebração da ceia, nem todos podem participar. Porque a celebração da ceia, à luz da palavra de Deus, é uma celebração da família de Deus. Então, quem não é crente não deve participar, porque não faz parte dessa família. Ah, é muito preconceito, isso é discriminação, né? É incredulofobia, né? Não, não é descrentofobia, né? Não é descrentofobia, não. É porque a palavra de Deus que diz. Foi Deus quem disse. A ceia é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Ele instituiu. Participa quem ele diz que deve participar. Agora não posso falar. Ah, estou vendo aí que alguns irmãos vieram agasalhados e está frio, né? Então, os irmãos que vieram agasalhados, por favor, participe da ceia. Quem veio desagasalhado não vai poder participar hoje, tá? Porque eu vim agasalhado, então vamos todos que estão agasalhados participar. Cuidado, ninguém deve se ensoberbecer. Não se ensoberbeça. Quem você pensa que é? No meio do povo de Deus, no projeto que Deus está desenvolvendo, no que Deus está realizando, quem delegou para você o direito de definir como as coisas vão ser ou não? Número 1, na sua própria vida. Quem é que te deu o direito de fazer com a sua vida o que você quiser? Quem foi que disse para você que você pode fazer o que você quiser com a sua vida? Como crente. Não tem isso em lugar nenhum da Bíblia. Mas, infelizmente, vários crentes estão tomando decisões na sua vida simplesmente porque eles querem tomar. Ainda que tenham a certeza de que Deus orienta diferente. Deus manda fazer o contrário. Mas ainda assim, o crente coloca a Bíblia de lado e ultrapassa o que Deus diz e faz o que prefere, de maneira soberba, como se Deus fosse alguém para consultar quando eu desejar. Um amigo conselheiro que eu uso quando eu quiser, quando eu preferir. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra a respeito de Deus. Deus é o Senhor, Deus é a autoridade, Ele define, Ele decide o que você vai fazer com a sua vida. Onde você vai e onde você não vai. O que você vai fazer e o que você não vai fazer. No seu relacionamento de casal, você que é marido, você vai ter as suas vontades como marido. Mas você não pode agir dentro do seu casamento se orientando pelas suas vontades. A ação do marido no casamento tem que ser orientada pelo quê? Pela Bíblia.
a palavra de Deus. E quando a Bíblia fala exatamente o que o marido gosta e quer, ele deve fazer ou não? Sim. E quando a Bíblia fala o que o marido não gosta e não quer, ele deve fazer ou não? Sim, deve fazer também, ainda que ele não goste e não queira. Então a sua maneira de tratar a sua esposa não é do jeito que você quiser. É do jeito que a Bíblia diz. Se você ultrapassar o que está escrito, mas eu não sei não, pastor. Alguma coisa aconteceu, porque quando eu estava noivo, quando eu conheci essa mulher, quando a gente foi casar, eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Certeza que ia ser aquele romance, aquele amor, e a gente, parecia a mão e a luva. Né? Eu começava a frase e ela terminava. Oh, maravilha, né? Agora, tomara que a gente complete 80 anos de casado. Ei, maravilha, né? Nunca vi um casal assim, não tem outro no mundo, né? Igual a gente que combina desse jeito. Oh, beleza. Tá? Aí, entra no casamento, no dia a dia, e o marido, que tem muita, tá? Eu tô ficando rouco aqui, tô tentando beber água, vocês não repararam, né? A voz está querendo ir embora, mas nós vamos até o fim. Aí o marido faz o que a igreja de Corinto estava fazendo aqui. Entrei no casamento, o que eu vou fazer? Já sei. Primeira coisa para o nosso casamento dar certo. Fecha a Bíblia, põe ela lá e vamos viver a nossa vida. E começa a ultrapassar o que a Bíblia diz. Aí aquela maravilha que estava começa a ficar um pouco menos maravilhosa. Né? Mas aí o que ele fala? Rapaz, devo estar errando em alguma coisa. Já sei o que eu tenho que fazer. Né? Aí ele põe a Bíblia mais longe ainda e fala, vou fazer um pouquinho diferente do que eu estava pensando. Vou perguntar para o meu vizinho, né? Vou conversar com meu pai, com a minha mãe, vou ver um conselho ali, vou assistir um programa na televisão. E cada vez mais ele vai deixando a palavra de Deus de lado. E o casamento de maravilhoso vai ficando bom, de bom vai ficando ruim, de ruim vai ficando péssimo, de péssimo vai ficando insuportável. E o marido não demora muito para perceber que a culpa é de quem? Né? Não demora muito para ele perceber. Esse meu casamento tá péssimo. E eu, marido maravilhosão do jeito que eu sou, a culpa é de quem? Oxe, da mulher, lógico. Aí ele vai partir para soluções, né? Preciso encontrar uma solução. Como é que eu vou resolver isso? Aí você está pensando, ele corre para a Bíblia e lê e vai começar a fazer o que Deus disse, né? Oxalá fosse assim, meus irmãos, né? Oxalá fosse isso. Quando isso acontece é maravilhoso. Quando ele acredita na palavra de Deus e corre para lá, ainda que atrasado. Ainda que atrasado. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Né? Aí eu não vou revelar o desfecho porque todo mundo já sabe. Né? Todo mundo conhece pessoas dessa história aí. Né? Talvez alguns estão no meio desse roteiro. Tá? Mas o que aconteceu? Onde foi onde que o caldo desandou? Soberba, achou que era o bonzão e que podia levar tudo do jeito que bem entendesse. A mulher não fica só passiva nessa história, né? A mesma coisa vale para a mulher. Ela também tem as suas responsabilidades e os seus papéis designados por Deus. Aonde? Na palavra de Deus. E quando ela começa a ultrapassar o que está escrito, tudo também vai desandar.
E aí é só mudar o papel aí e a história vai terminar do mesmo jeito. Tá? O casal está ali preocupado porque agora estão chegando os filhos. E nada mais justo do que realizar os meus projetos e os meus sonhos na vida dos meus filhos, não é não? E por que não? Né? Interessante, a Bíblia também tem algo a dizer sobre os filhos, sobre a criação dos filhos, sobre o que e como ensinar os filhos, como tratar os filhos. E quando a gente vai além, os problemas vão aparecer e a culpa não vai ser do filho, a culpa não vai ser da mulher, a culpa não vai ser do marido, a culpa vai ser do crente ensoberbecido, do crente que acha que resolve tudo do jeito dele, sem Deus. O crente que não precisa da Bíblia, o crente sabichão. Vamos lá. Quem é que você pensa que é? Tá? Paulo faz algumas perguntas retóricas, né? Ele vai usar um pouco de ironia aqui no texto para ajudar aqueles irmãos a entenderem um pouco melhor o ponto que ele está sustentando aqui. Ele diz, quem é que te faz sobressair? Tá? Não tem a resposta aí, né? Estamos no verso 7. Mas a resposta é Deus. Quem é que faz você se destacar se você se destaca? Né? Quem é que faz você chegar onde você chegou? Para o crente, a resposta é uma só, é Deus. Tá? Tem uma outra pergunta que ele faz aí. Né? O que tens que não tenha recebido? A resposta verdadeira e sincera é essa aí, né? Nada. Tudo que eu tenho, conquistei com a minha sabedoria. Né? Essa sabedoria aí veio de onde? Né? Quem foi que te deu essa sabedoria? Ah, é porque eu estudei lá na universidade e tal. E quem foi que fez você inteligente o suficiente para entrar nessa universidade? Meu pai e minha mãe, que sempre foram preocupados com a minha educação. E quem foi que te deu pai e mãe? Meu avô e minha avó. E por aí vai, né? Não tem como fugir. Tá? O que você tem que você não tenha recebido? Nada. Tudo que você recebeu veio de Deus. De Deus. Você recebeu de Deus, intermediado, né? Pelo pai, pela mãe, um professor, um irmão, um amigo, um chefe. Mas veio da graça de Deus sobre a sua vida. Pode avançar. E ele diz ainda, então por que você se vangloria? Se o que tem de destaque na sua vida é por causa de Deus. E se tudo que você tem você recebeu de Deus, por que você se acha tão assim a ponto de poder virar as costas para Deus e falar, Deus, agora 18 anos completo, agora obrigado até aqui, o Senhor me deu tudo que eu precisei, agora eu sou de maior, né? Agora deixa comigo, vou matar no peito e tocar a vida para frente. Tá? Você se vangloria por causa do pecado. Se a gente quiser especificar, que pecado é esse? O pecado da soberba. Achar que é mais do que realmente é. Achar que sabe mais do que realmente sabe. Achar que tem, que é dono, mais do que realmente tem. Essa é a soberba. O dono de tudo é Deus. Quem pode tudo é Deus. Quem sabe tudo é Deus. Quem entende desse problema aí que você está vendo aí na sua frente é Deus. Quem sabe solucionar ele é Deus. Quem tem poder para resolver ele é Deus. E ele costuma fazer essas coisas através da palavra de Deus. Então, crente, para você, crente em Cristo, aprenda de uma vez por todas esse princípio mais do que valioso. Não ultrapasse o que está escrito. Muito pelo contrário, se apegue ao que está escrito.
esse presente de Deus que você e eu temos nas nossas mãos, não chegou nas nossas mãos de maneira fácil e simples. Hoje você tem acesso fácil à palavra de Deus. Mas para que isso se tornasse uma realidade, para que a verdade de Deus pudesse chegar pertinho de você e fácil para você, muita coisa teve que acontecer. Vamos avançar, Isabela, por favor? Paulo usa de ironia, né? E ele diz: vocês já estão fartos, vocês já estão ricos, vocês já estão reinando sem nós, né? Já são, pai, quem me dera um dia chegar onde vocês já estão. Tá? Paulo aqui está sendo irônico com aqueles crentes. Isso aí a gente encontra no verso 8, né? Ele diz: tão farto, tão rico, chegaram a reinar sem nós. Aí ele diz: quem dera fosse assim. Quem dera isso fosse verdade. Quem dera vocês tivessem chegado aonde deveria chegar. Aí a gente ia reinar junto com vocês. Só que não é assim. A realidade que vocês estão vendo não é o que condiz com a palavra de Deus. Vocês estão achando que são autossuficientes, mas estão indo pelo caminho exatamente contrário do que Deus espera. Pode avançar, por favor. Aí nós encontramos, da parte de Paulo, os indicativos aqui de quais situações e condições os apóstolos precisaram passar para que os crentes pudessem ter esse acesso facilitado à verdade. Tá? A verdade é uma só. A verdade é aquilo que está escrito. A verdade de Deus, a resposta de Deus, a solução de Deus para as questões da vida do crente pode ser resumida dessa maneira: aquilo que está escrito. Mas para que essa verdade chegasse naqueles crentes de Corinto e eles pudessem acessar de maneira facilitada, veja o que precisou os apóstolos passar. Paulo diz, né? Olha, na minha visão é como se Deus tivesse colocado a gente em último lugar. Né? Ele diz: olha, falou de apóstolo, a maneira como as pessoas vão olhar para a gente e a maneira como a gente acaba sofrendo as consequências de lutar por aquilo que está escrito, de lutar para defender o que vem de Deus e não as nossas próprias ideias, é como se a gente estivesse em último lugar na carreira do mundo. Para o mundo inteiro, a gente está buscando a coisa errada. É como se na corrida do mundo, pelas coisas que têm valor, a gente estivesse em último. É como se a gente fosse condenado à morte. Porque as pessoas olham para a gente, enquanto estamos procurando fazer o que Deus nos manda fazer, com isso a gente está se tornando inimigo do mundo todo, do sistema desse mundo. E as pessoas estão dispostas a nos matar, porque nós estamos simplesmente defendendo a palavra de Deus. Estamos servindo como espetáculo para o mundo. E esse está ligado um pouco com o que ele disse anteriormente, né? Porque naquela época muitos crentes estavam sendo mortos como um espetáculo, né? Então eram lançados lá para as feras comer, ou eram mortos crucificados, como foi o Senhor Jesus Cristo, para servir de atração, né? Ou de aviso para aquelas pessoas. E Paulo está dizendo: nós apóstolos, nós estamos pagando esse preço para que vocês entendam que o que vale a pena, o que é excelente, o que tem valor, é o que está escrito. Não o que eu penso, não o que eu prefiro, mas aquilo que Deus tem me mandado pregar, tem me dado para proclamar. Tá? Pode seguir. As pessoas chamam a gente de louco. A maneira como a gente é visto é como pessoas fracas. Aonde a gente anda, a gente encontra desprezo. Temos passado fome para poder levar até vocês a verdade
da palavra de Deus, aquilo que está escrito. Temos sentido sede muitas vezes, tá? Talvez escondido em algum lugar, sem poder sair para comer ou para beber, porque tem os exércitos ali passando e eles estavam pregando a palavra de Deus. Os irmãos sabem, o apóstolo Paulo, mais do que uma vez, né, foi preso e castigado por estar proclamando a palavra de Deus. Então não era assim, como hoje. Boa noite, pode chegar, apóstolo Paulo. Vem aqui pregar para nós, está sendo transmitido aqui e as pessoas estão assistindo da sua casa. Não era assim. Paulo está dizendo, olha, a gente está passando fome, sede, estamos experimentando nudez. Pode seguir. Estou recebendo pancada. Se a gente for olhar nas descrições que o apóstolo Paulo faz, ele dá um relato bem completo, né? Nós não vamos ler agora, mas chicoteado várias vezes, esbofeteado várias vezes, apedrejado. Para quê? Para que os irmãos pudessem ter acesso ao que está escrito. Sem casa certa, não podia ficar muito tempo num lugar só. Era perseguido, era preso. E mesmo se quisesse ficar num lugar só, se ninguém viesse perturbar, Paulo não se sentia à vontade ficando num lugar só, porque ele se sentia responsável de levar o evangelho em vários lugares. Então ele tinha que estar morando em lugares diferentes, até pelo ministério que ele recebeu do Senhor. Então ele está dizendo, enquanto vocês estão aqui na sua casa, crentes de Corinto, que é sentado aí, é só pegar a Bíblia e ler, eu não posso ter nenhum lugar sossegado para eu ficar, mas eu faço isso com alegria, para que vocês tenham na sua mão aquilo que está escrito. Passamos por fadiga, somos injuriados, somos perseguidos, as pessoas falam mal de nós, somos caluniados, mentem sobre nós, tá? Somos como lixo do mundo. E no final do verso 13, considerados como escória de todos. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui, não foi moleza para que vocês pudessem ter o que têm em mãos. Pelo que esses homens passaram, para que a gente pudesse ter a verdade de Deus na nossa mão disponível, se não por outro motivo. Mas esse motivo já seria motivo suficiente para que cada crente valorizasse a palavra de Deus como deveria valorizar. Esse não é nem o principal motivo pelo qual você deve valorizar, mas certamente é um dos motivos. Certamente é um dos motivos. E Paulo está explicando isso para aqueles irmãos. Enquanto os apóstolos acabaram se tornando e passando por esse tipo de situação, sendo vistos como lixo, como ele disse, pode seguir. Já os crentes, porque os apóstolos estavam dispostos a fazer isso, obedecendo a palavra de Deus, fazendo o que está escrito, permanecendo no que está escrito, os crentes, em contrapartida, estavam se tornando sábios em Cristo, pode avançar, fortes em Cristo e nobres em Cristo. Vemos isso no verso 10, onde Paulo vai dizer, nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis ou desprezados. E com isso, mais uma vez, Paulo está mostrando para aqueles crentes, a minha preocupação não está com a minha pessoa, em conseguir seguidores, em pessoas louvando o meu nome, em pessoas me seguindo e fazendo o que eu prefiro. Eu não estou pregando o que eu prefiro, fazendo o que eu prefiro, falando o que eu prefiro, o que eu gosto, o que eu acho. A minha preocupação está em que vocês permaneçam naquilo que está
escrito, que vocês não ultrapassem o que está escrito. Que vocês permaneçam firmes na palavra de Deus. Que a fé de vocês esteja estabelecida na palavra de Deus. Não em mim, não em Paulo. Porque Paulo passa, né? Paulo já passou. Não tem mais apóstolo Paulo hoje. A gente tem algumas coisas que ele escreveu. Mas não temos mais apóstolo Paulo hoje acessível para nós. Ele está lá no céu, né? Desfrutando das bênçãos de Deus. Mas se eu quiser trocar uma ideia com ele, eu não consigo. Nem você. Mas eu tenho a palavra de Deus, a mesma pela qual Paulo sofreu, pela qual Apolo sofreu, pela qual Pedro sofreu, pela qual Cristo padeceu. E é nessa palavra que eu preciso me manter. É nela que eu preciso permanecer e não ultrapassar. Pode avançar. Estamos chegando ao final dessa nossa pregação. E duas aplicações aqui cabem bem. Primeira, não seja soberbo. Pensa sinceramente sobre isso. Você não pode dirigir a sua vida, e muito menos a vida dos outros, como você bem entender. Tá? Seja esse outro sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, ou vizinhos, ou seus netos, ou seus avós, ou seus pais. Não pode. Não pense de você além do que realmente você é. Não queira usurpar o lugar que é de Deus. Faça coisas para os seus pais, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, mas não aquilo que você prefere, gosta ou acha. Faça aquilo que você é orientado a fazer pela palavra de Deus. Ponha-se no seu lugar. Que lugar é esse? Lugar de ser humano pecador, mesmo com boas intenções, né? Tem um ditado, né? Não é versículo, mas é ditado, né? Que o inferno está cheio de boas intenções. É um ditado verdadeiro, porque boas intenções, elas não passam de boas intenções. Elas não têm peso de palavra de Deus. Tá? Permaneça na palavra de Deus. Segunda aplicação, deixe a Bíblia decidir. Tá? Não se oriente nem por mais, nem por menos do que aquilo que a Bíblia diz. Tá? Se tem alguma questão importante para solucionar, primeiro passo, não o último, primeiro passo, veja o que a Bíblia tem a dizer. Mantenha-se naquilo que está escrito. Permaneça na palavra de Deus. E você pode confiar, a palavra de Deus nunca falha. Ela não vai dizer sempre o que você quer, sempre o que você prefere. Às vezes a palavra de Deus é um remédio amargo, né? Mas o remédio amargo que faz o resultado que nós precisamos. Tá? Às vezes ela é dolorosa, mas é dolorosa para o nosso bem. Age como um castigo, mas para produzir o nosso bem. Tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. Então, não se oriente pelo que você prefere, pensa ou acha, mas permaneça naquilo que está escrito. Não ultrapasse o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Vamos orar, curve sua cabeça. Nós vamos encerrar o nosso culto pensando nisso que temos ouvido da palavra de Deus. A palavra de Deus está acessível para você e para mim. Mas o quanto você tem usufruído daquilo que Deus tão amorosamente te deu? Será que os principais problemas da sua vida, eles não estão aí porque você está ultrapassando a palavra de Deus? Ou abandonando a orientação de Deus? Deus não deu a Bíblia para a gente ter uma religião bonita que fala de ajudar as pessoas. Deus nos deu a palavra dele porque sabe que nós precisamos dela. Que sem ela nós vamos fazer tudo errado, ainda que com o desejo de acertar. Errado dentro da nossa casa, errando com a nossa esposa,
errando com o nosso marido, errando com nossos filhos, errando com aquelas pessoas do mundo, com a nossa família, com os nossos vizinhos e com a nossa própria vida, estragando o que Deus quer fazer maravilhoso. Mas Deus já nos deu a sua palavra. Que Ele nos dê também sabedoria, graça, humildade e não soberba, para reconhecer as nossas limitações e orientar o nosso viver pela palavra do Senhor. Só essa palavra traz a orientação sobre como viver bem nesse mundo. E só ela traz a orientação correta sobre como ser um salvo. Como morar para sempre com Deus. Não ultrapasse o que está escrito. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por essa noite. Recebe a nossa adoração. Nos ajuda a aprender este princípio fundamental para vivermos nesse mundo de acordo com a Tua vontade. Que nos mantenhamos no que está escrito. Que permaneçamos na Tua palavra. Que ela seja o filtro, o guia, o juiz da nossa vida. Que valorizemos a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda. Perdoa nossas falhas e pecados. Retira a soberba do nosso coração. Que sejamos fiéis a Ti em nos relacionar com aqueles que o Senhor tem colocado na nossa vida. Marido, esposa, filhos, pais, avós, netos, irmãos, irmãs, da família, de sangue ou em Cristo. Que possamos agir com eles corretamente, à luz do que o Senhor deseja, de acordo com a Tua palavra. Agradecemos, pedimos e oramos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe. A você que é dos casais, espero encontrar você sábado no nosso jantar do Dia dos Namorados.